Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar de já estarmos juntos há quase 3 meses, aquela era a primeira vez que a Elisa me levava até sua casa. E olha, foi um almoço bem agradável. Para minha sorte, parece que o pessoal dela gostou de mim. Depois ela também me convidou para ir à casa de uma tia que morava ali perto, porque precisava conversar com a prima e não estava conseguindo falar com ela pelo telefone. Quando chegamos lá na casa dessa tia, a prima dela estava no banho, de modo que ficamos ali na sala, esperando. E olha, eu acho que ela nem devia fazer ideia que estávamos ali. Quer dizer, que eu estivesse, porque sua mãe falou que apenas a Elisa estava ali para conversar com ela, porque ela saiu daquele banheiro enrolada apenas numa toalha. Ao me ver ali, foi aquele susto, né? Imagine, ela ficou toda desconcertada. Tanto que olhou para mim e foi correndo para o quarto, se vestir de uma maneira assim, mais adequada. Depois voltou ali para a sala, toda sem jeito, pedindo desculpa. Ai, gente, perdão, eu não sabia. Ela falou aquilo olhando para mim. A Elisa nos apresentou, a gente se cumprimentou assim, com um aperto de mão, mas ficou aquele clima assim de constrangimento no ar. Olha, eu nem sei como dizer isso. Eu gostava da Elisa, claro que gostava. Repito, estávamos juntos já fazia quase 3 meses, só que não sei explicar. Mas senti uma coisa diferente quando vi a prima dela, principalmente vestida só com aquela toalha. E não foi só o fato de ela estar daquele jeito, desavisada. Seu sorriso mexeu muito comigo também. As duas ficaram ali conversando e eu ali do lado, só prestando atenção. Vez ou outra, nossos olhares se encontravam. E eu sentia aquela coisa esquisita, assim, aquele friozinho na barriga, que eu não sabia nem dizer direito o que era. Olha, o engraçado é que eu não sou um cara assim safado. Juro que não. Namorador, paquerador, conquistador, não. Do tipo que namora uma menina e fica de olho na outra, nunca fui. Nunca fui assim. Mas não sei o que houve. Aquela garota realmente despertou algo dentro de mim. Era tão linda, tão delicada, tão doce. Quando ela saiu do banheiro enrolada naquela toalha, juro, eu quase nem reparei nela direito. Até porque foi tudo assim muito rápido. O encanto se deu depois que ela voltou lá para o quarto e depois voltou ali para a sala. Como eu já disse, eu e a Elisa estávamos juntos há quase 3 meses. A gente gostava um do outro. Eu curtia ficar com ela. Só que se eu disser que não senti o coração bater mais forte quando conheci a sua prima, estaria mentindo a mim mesmo. Ficamos ali durante uns 40, 50 minutos, até que fomos embora. Ela ainda nos acompanhou até o portão. No carro, a Elisa ainda falou: a Carolina é como uma irmã para mim. Nós fomos criadas praticamente juntas. Você não tem um amigo para a gente apresentar para ela? Esquisito. Eu tinha acabado de conhecer a menina e me senti tão mal quando a Elisa fez aquela sugestão. Sabe quando ela falou aquilo? Se eu não tinha um amigo para apresentar para a prima dela. Coisa esquisita. Até porque, repito, a gente estava namorando, eu e ela. A prima eu nem conhecia. Vai entender certas coisas que acontecem com a gente. Depois disso, eu não a vi mais. E, de certo modo, foi até bom. Porque se começasse a ver aquela princesa com muita frequência,
Sabe Deus o que poderia acontecer comigo. O tempo passou e o pessoal ali de casa acabou alugando uma casa na praia para a gente passar a virada do ano. E a Elisa veio me perguntar se a Carolina poderia ir junto com a gente. Desde aquela primeira vez que eu não tinha mais visto a prima dela. Só que vai entender, foi ela tocar no nome da menina e eu já senti aquele friozinho na barriga. Aquela tua prima? Claro, pode ir com a gente sim, imagina. Olha, não foi a minha intenção. Juro que não foi. Mas tantos pensamentos passaram pela minha cabeça. A imagem da Carolina surgiu assim no meu pensamento quase que instantaneamente. Eu já devia imaginar que essa história poderia acabar respingando no meu namoro com a Elisa. A gente estava bem, eu estava curtindo ficar com ela, gostava dela, sabia que ela era apaixonada por mim. Só que tem coisas que, repito, não dá para explicar. Como também não dá para evitar. Meu coração disparou. Só de saber que a Carolina também iria para a praia com nós dois. Ela, inclusive, chegou a dormir na casa da Elisa no dia anterior. E eu passei bem cedo lá para apanhar as duas. Olha quando a vi. Parece que, sei lá, uma descarga disparou assim dentro de mim. Estava mais linda do que eu me lembrava. Sabe o que até hoje eu me pergunto? Como pode? Como é possível? Eu a tinha visto apenas uma vez. Mas sua imagem tinha ficado assim na minha retina aquele tempo todo. Se eu não tivesse uma namorada, até que daria para entender, mas juro, nada do que fiz ou senti foi intencional. Até porque eu jamais seria capaz de fazer alguma coisa para provocar, para magoar a Elisa. Mas parecia que tinha algo que me impelia a olhar para aquela garota. Durante a viagem, por exemplo, várias vezes eu olhei para ela pelo retrovisor. E às vezes, nossos olhares se encontravam, porque ela também olhava para mim. Nada foi intencional. Juro por Deus. Chegamos antes do resto do pessoal. Deixamos tudo ajeitado e ficamos ali esperando até que eles chegassem, para irmos todos juntos lá para a beirinha do mar. E olha, mais uma vez eu não conseguia desviar o olhar daquela moça. De biquíni. Ela estava ainda mais provocante, mais perfeita. Olha, se eu não estivesse de óculos escuros, a Elisa, com toda certeza, teria notado que eu não conseguia parar de olhar para sua prima. Juro por Deus, não era minha intenção. Parecia que ela tinha um imã. A verdade é que foi um dia difícil para mim, porque eu não consegui sequer dar muita atenção para aquela que era a minha namorada. Sabe, eu comecei, de uma forma assim inconsciente, a fugir dos carinhos dela. À noite, a Elisa foi para o quarto antes de mim, porque não estava se sentindo muito bem, tinha tomado muito sol. E eu aproveitei para conversar um pouco com a Carolina, saber mais coisas a respeito da sua vida. Segundo ela me contou, fazia tempo que não namorava sério com ninguém. E também não tinha nenhuma paquera. Sim, porque eu perguntei, de uma maneira assim bem disfarçada, mas perguntei. Olha, se eu fosse um cara safado, quem sabe até tivesse tentado me aproximar dela, já nessa noite, por mais arriscado que fosse. Só que eu não consigo ser assim. Quando eu estou com uma pessoa, eu procuro respeitá-la.
O problema foi que aqueles 3 dias que passamos na praia mexeram demais com a minha cabeça. Eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse ela. Só consegui enxergá-la na minha frente. Olha, eu acho que voltei para Curitiba completamente apaixonado. E tanto isso confundiu a minha cabeça que eu acabei tendo uma conversa séria com a Elisa, já na semana seguinte. Lembro que tínhamos programado de alugar aquela mesma casa de novo para passarmos o carnaval. E ela veio toda animada conversar comigo sobre isso. Só que mesmo não querendo, acabei jogando um balde de água gelada sobre ela. Elisa, a gente precisa conversar. Foi uma conversa extremamente difícil. Eu não queria magoá-la. Não queria vê-la chorando. Mas a verdade é que não tinha como continuar aquele nosso namoro, sendo que eu não conseguia tirar a prima dela da cabeça. E apesar de tudo, acho que no fim acabei agindo certo. Não contei que estava gostando da Carolina, até porque não tinha nada a ver falar sobre isso com ela. Apenas disse que não estava mais curtindo o nosso namoro, que precisava de um tempo para mim colocar os pensamentos em ordem. Ela, naturalmente, desconfiou e chegou a perguntar: você conheceu outra menina, né? Pode falar, eu já vinha notando que você andava meio diferente comigo. Você está gostando dessa outra? Olha, eu fiquei tão constrangido, tão sem saber o que dizer. Só que, naturalmente, falei que não tinha nada a ver, que só estava terminando porque não estava me sentindo bem com o nosso namoro, mas que não havia outra pessoa. Fiquei com tanta pena dela. Repito, não queria deixá-la triste, só que não tinha outro jeito. Seria mais desonesto da minha parte continuar com aquele namoro. E apesar de tudo, a verdade é que me senti até mais leve depois. Eu, francamente, não sei o que pretendia fazer da minha vida. Se tentaria uma aproximação com a Carolina, ou se iria dar um tempo para, sei lá, deixar a poeira baixar. Aliás, a Elisa ainda tentou me fazer voltar atrás. Chegou a conversar com a minha mãe para ver se ela conseguia me convencer. Coitada, fiquei com tanta pena, porque dava para ver que ela realmente gostava de mim. Estava apaixonada. Fazer o que se eu tinha me apaixonado por outra? Tanto que mesmo que a Carolina não quisesse nada comigo, é como eu já disse, não tinha como continuar com aquele nosso namoro. Acho que não existe coisa pior do que estar com uma pessoa pensando o tempo todo em outra. Assim, pelo menos, eu estava sendo sincero comigo mesmo. Esperei passar uns dias, até que, no fim, resolvi procurar a Carolina. Ela, naturalmente, já sabia que eu tinha terminado o namoro com a Elisa. Chegou até a perguntar: nossa, Júlio, o que aconteceu com vocês? Vocês pareciam gostar tanto um do outro? Pois é que... Se você quer saber, eu acabei conhecendo outra menina. Aconteceu, né? Fazer o quê? Não tive culpa. E eu tô gostando tanto dessa outra. Ela franziu a testa. Sério? Puxa, que coisa, hein? Mas quer dizer que você já tá com essa outra? Então, Carolina, na verdade, era sobre isso que eu queria conversar com você. Você lembra aquela primeira vez que eu tive lá na tua casa, quando você saiu de toalha do banheiro? Claro que lembro, né? Nossa, que vergonha. Pois então, se eu disser que desde aquela vez não consegui tirar você do pensamento, você acredita?
Mas do que você está falando? Você está brincando comigo? Claro que não. Esse feriado que a gente passou lá na praia, olha, foi fatal. Eu acho que me apaixonei por você. Nossa, Júlio, não brinca comigo. Pior é que eu não estou brincando. É verdade. Quer dizer, então, que foi por minha causa que você terminou com a Elisa? E ela sabe disso? Foi por tua causa, sim. Só que ela não sabe. Não tive coragem de contar, até porque queria conversar com você antes. Queria saber se existe alguma chance da gente ficar junto. Meu Deus, mas ela vai me matar se souber. E o pior é que eu não fiz nada. Não tive culpa de nada. Claro que não. Imagine. Na verdade, nem eu tive culpa. Simplesmente aconteceu. Eu me encantei por você, Carolina. Olha, Júlio, não sei se aquilo que você está me dizendo é verdade mesmo, mas me desculpa, não tem como. A Elisa é minha prima. Não ia ser legal, você entende? Eu já imaginava que isso pudesse acontecer. Que ela fosse me dar um fora, justamente pelo fato daquele parentesco das duas. E além de primas, eram muito amigas. Acho até que foi por isso que eu demorei uns dias para conversar com ela, para abrir o meu coração. Mesmo assim, ainda tentei um monte, só que pelo jeito, ela não parecia disposta a botar em risco sua amizade com a prima, por minha causa. Eu ainda fui capaz de lhe pedir pelo menos um beijo. E até isso ela me negou. Olha, nesse dia eu voltei para casa tão desanimado, tão triste, tão deprimido. Só que fazer o quê? Até pedi que ela não comentasse nada com a Elisa. E ela falou que eu podia ficar tranquilo, que não tinha nenhuma intenção. Até porque não queria que a Elisa acabasse virando a cara para ela. De minha parte, depois daquela decepção, tentei tocar a minha vida. Até porque a vida não para, né? Por causa das nossas tristezas, as nossas desilusões. Até que 2 semanas depois, para minha surpresa, recebi uma mensagem da Carolina. Olha, eu nem acreditei quando li. Oi, Júlio. Posso te fazer uma pergunta? Aquele dia, quando a gente conversou, você estava mesmo sendo sincero quando falou que tinha se apaixonado por mim? Olha, eu li aquelas palavras e repito. Pensei até que estava sonhando. Até porque, se ele estava perguntando, respondi na mesma hora. Nunca fui tão sincero em toda a minha vida. Ela então falou que a gente precisava conversar. De novo. Quis saber se eu podia encontrá-la no dia seguinte. Olha, eu nem sei como consegui dormir naquela noite. Tamanha era a minha ansiedade. Fiquei tentando imaginar o que ela estava querendo falar comigo. Que era sobre nós dois, não havia dúvida. Mas o que seria, afinal? Será que ela tinha voltado atrás? Ou, quando nos encontramos, ela ficou olhando para mim assim, pensativa. Até que falou. Olha, Júlio, você não faz ideia de como anda a minha cabeça desde aquele dia que a gente conversou. Eu não consigo pensar em outra coisa. Você continua sozinho? Nem pensou em reatar com a Elisa? Claro que não. Está fora de cogitação. Como que eu vou ficar com ela, sendo que é de você que eu gosto? Então, Júlio, era sobre isso que eu queria te falar.
Eu acho que eu estou sentindo o mesmo. Se você ainda quiser, a gente pode fazer pelo menos uma tentativa. Você ainda está afim? Ela me perguntou se eu ainda estava afim. Meu Deus, era tudo o que eu mais queria. Estava apaixonado por essa menina de um jeito como nunca tinha me apaixonado antes. Eu nem acreditei. Trocamos o nosso primeiro beijo. E foi até melhor do que eu imaginava. Eu já tinha sonhado tanto com aquele beijo. E agora que estava acontecendo de verdade, o sabor da sua boca era igualzinho ao sabor dos meus sonhos. Decidimos namorar. Assim, naquele primeiro dia. Só que pelo menos durante algum tempo, ela preferia manter tudo em sigilo. Para evitar atrito com a prima, ela primeiro queria conversar com Elisa, explicar a situação, porque não queria perder a amizade dela. E eu concordei, claro. Por mim, aliás, tanto fazia se o mundo soubesse ou não soubesse que estavam juntos. Só o que me importava era tê-la para mim. Incrível a revolução que essa garota causou na minha vida toda. Desde que a tinha visto pela primeira vez, que eu nunca mais fui o mesmo. Eu simplesmente me encantei, me enfeiticei, me apaixonei, me perdi de amores por ela. Passei a viver um sonho desde aquele bendito dia. Foram simplesmente os melhores momentos da minha vida. Só que, naturalmente, eu já esperava por isso. Nosso romance não ficou em segredo durante muito tempo. Tudo foi parar nos ouvidos da Elisa. Mas olha, em muito pouco tempo mesmo. Eu não imaginei que ela fosse fazer isso. Mas a Elisa acabou aparecendo na minha casa. Não só para conversar comigo, mas para tirar satisfação. Eu já estava sabendo que ela tinha descoberto tudo. A própria Carolina tinha me contado, mas não imaginei que ela fosse reagir assim, tão mal, daquele jeito. Foi atrás de mim, na minha casa. E eu nunca tinha visto essa menina tão brava, tão revoltada. Olha, ela me disse tanta coisa, me chamou de tanta coisa e ficou tão... Me acusou, inclusive, de já estar com a sua prima antes mesmo de terminar o namoro com ela. Eu falei que não era verdade. Que ela estava sendo injusta. Mas ela não quis saber. Eu sei que vocês ficaram juntos lá na praia. Pode confessar, seu safado. Você não vale nada, Júlio. Aliás, nem você, nem aquela vaca da minha prima. Eu cheguei a jurar que ela estava enganada. Eu cheguei a jurar que nunca a tinha traído. Porque, sabe, só que não adiantou. Ela já foi conversar comigo de cabeça feita. A Carolina, inclusive, já tinha me contado que a discussão entre as duas tinha sido feia. Então, eu já imaginei que comigo não seria diferente. E realmente não foi. Depois, só para se ver o quanto ela estava de cabeça quente, ela chegou a bater boca até com a minha mãe, que coitada, não tinha nada a ver. Apesar de tudo, foi até melhor ela ter ficado com raiva. Assim, pelo menos, eu e a Carolina não precisávamos ficar nos escondendo para curtirmos o nosso namoro. Só que eu nunca pude imaginar que aquele episódio tivesse uma consequência tão grave. Eu estive na casa da Carolina naquele mesmo dia. E a mãe dela, que claro, também já estava sabendo de tudo,
me falou um monte. Você tem ideia da crise familiar que você causou? Até a Neuza veio aqui em casa, dá de dedo na minha cara, fala mal da Carolina. Você acha certo isso que você fez? Você implantou discórdia em toda a família. Sabia, mocinho? Neuza era a mãe da Elisa. E pelo que me contou, as duas tinham brigado feio, porque a Neuza tinha falado horrores da Carolina. Meu Deus, o que eu podia fazer? Não tinha culpa. Eu não queria que ninguém discutisse. Meu Deus, eu só tinha me apaixonado, só isso. Não queria que ninguém brigasse, que ninguém ficasse de mal com ninguém. Não tive culpa. Só que isso não era tudo. Além de toda a confusão gerada, quando o nosso relacionamento veio à tona, ainda teve mais. Quando ficamos a sós, eu notei que a Carolina estava esquisita, estava estranha. Para começar, chegou a se retrair quando fui lhe dar um beijo. Perguntei como ele estava reagindo a tudo aquilo, se estava tudo bem com ela, e para o meu desespero, ela falou aquilo sem sequer olhar nos meus olhos. Júlio, a gente precisa conversar. Olha, eu acho que qualquer pessoa desse mundo sente, ou pressente pelo menos, o que vai acontecer quando escuta a outra falando essa frase: a gente precisa conversar. Já liguei o sinal de alerta, temendo pelo pior. Mesmo porque, repito, ela tinha se retraído quando fui lhe dar um beijo. E o golpe não tardou a vir. A gente vai ter que se afastar, Júlio. Sinceramente, eu não imaginei que a situação fosse chegar nesse ponto. Mas se afastar? Não. Se afastar, não. A gente vai precisar. Mas por quê? Como por quê, Júlio? Você não escutou a minha mãe falando? A tia veio aqui e as duas quase se pegaram. A discussão foi feia. A tia tomou as dores da Elisa. Aliás, tem ela também nessa história, né? Ela está revoltada. Não, tudo bem, mas a gente já imaginava que isso pudesse acontecer. Você não pode terminar comigo só porque ela não aceitou. Posso sim, Júlio. E tem também o meu pai. Você não faz ideia do quanto ele ficou bravo quando soube de toda essa história. Tá todo mundo pensando que a gente ficou junto lá na praia, quando vocês ainda namoravam. Mas, pelo amor de Deus, deixe que pensem. O que tem a ver? Você não conhece minha família, Júlia. Se conhecesse, não falaria isso. O pai até queria vir falar com você. Olha, melhor a gente se afastar. Sabe, muito complicado, ficou tudo muito... Pelo menos até a poeira baixar. Depois a gente vê. Eu não aceitei a decisão dela. E como aceitaria, meu Deus? Estava tão apaixonado. Estava tão perdido de amor. Não foi fácil vê-la decretando o nosso fim. Quer dizer, ela pediu um tempo, mas a gente sabe que essa história de tempo é uma desculpa para quando a pessoa quer terminar o relacionamento. Ela ainda disse que também estava apaixonada por mim, mas que não tinha clima para continuarmos juntos por conta de toda aquela confusão entre sua família e a família da Elisa. Por isso decidiu se afastar. Olha, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para que ela voltasse atrás. Só que não consegui. Ela estava decidida, mesmo dizendo que estava apaixonada por mim, ela estava decidida.
E foi desse modo, sem sequer me dar um beijo, um último beijo de adeus, que chegou ao fim aquilo que nem tinha começado direito. Aquele relacionamento, aquele namoro, que eu julguei que fosse durar para sempre. Meu Deus, não fazia nem 2 semanas que estávamos juntos. E tudo isso acontece. Passei esse ano todo tentando reconquistá-la, só que pelo jeito, ela realmente não quer mais nada comigo. Sabe, chegou num ponto que eu botei tudo nas mãos de Deus. Mesmo tendo passado quase um ano, ainda não consegui tirar essa menina do pensamento. Só de pensar que poderíamos estar juntos, me bate uma revolta, uma dor aqui dentro do peito que não tem tamanho. Me apaixonei feito um menino, sem imaginar que essa paixão só iria me trazer sofrimento. A única coisa que me restou foram as lembranças dos poucos momentos que passamos juntos. Pelo menos tenho o sabor dos seus lábios aqui na minha boca. Mas é só isso. Porque entre nós foi tudo assim tão breve. Só que uma coisa eu garanto. Vai ficar gravado aqui no meu pensamento. Sua imagem vai ficar gravada na minha retina. Tudo o que senti vai ficar gravado aqui no meu coração. Por toda a eternidade.